10 milagres incríveis de Jesus. Desenho bíblico para crianças. Preparem-se para conhecer os milagres mais extraordinários da história da humanidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, andou por esta terra demonstrando seu amor e poder divino, através de sinais sobrenaturais que até hoje impressionam o mundo todo. Estes milagres provam que Jesus é verdadeiramente Deus encarnado, cheio de compaixão pelo sofrimento humano e com autoridade sobre todas as coisas. Milagre 1. As bodas de Caná. A água vira vinho. O primeiro milagre registrado de Jesus aconteceu numa festa de casamento na cidade de Caná. Jesus, sua mãe Maria e seus discípulos estavam celebrando quando aconteceu algo embaraçoso. Acabou o vinho. Naquela época, isso seria uma grande vergonha para a família. Maria se aproximou de Jesus e disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu: "Minha hora ainda não chegou." Mas Maria disse aos servos: "Façam tudo o que ele disser." Jesus apontou para 6 talhas de pedra e disse: "Encham essas talhas de água." Os servos encheram até a borda. Então Jesus disse: "Agora tirem um pouco e levem ao mestre da festa." Quando o homem provou, seus olhos se arregalaram. Não era mais água, mas o vinho mais delicioso que já havia provado. Jesus havia transformado cerca de 600 litros de água comum no melhor vinho da festa. Este foi o início dos sinais que revelaram sua glória divina. Milagre 2. A pesca maravilhosa. Redes quase se rompendo. Pedro e seus companheiros haviam pescado a noite toda sem pegar nenhum peixe. Estavam cansados e desanimados, lavando suas redes vazias. Jesus entrou no barco de Pedro e disse: "Vá para águas mais profundas e lancem as redes para pescar." Pedro respondeu: "Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque é o Senhor quem está dizendo, vou lançar as redes." Quando lançaram as redes, aconteceu algo inacreditável. Tantos peixes foram pegos que as redes quase se romperam. Eles fizeram sinais para outros pescadores virem ajudar e encheram 2 barcos com tanto peixe que quase afundaram. Pedro ficou tão impressionado que se ajoelhou diante de Jesus e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Jesus respondeu: "Não tema. De agora em diante você será pescador de homens." Milagre 3. O paralítico do tanque de Betesda, 38 anos curado. Perto do tanque de Betesda, em Jerusalém, havia um homem que estava doente há 38 anos. Ele não conseguia andar e ficava deitado numa esteira esperando alguém o colocasse na água quando ela se movesse. Jesus o viu ali e, sabendo que ele estava doente há muito tempo, perguntou: "Você quer ficar curado?" O homem respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água se move. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Jesus disse apenas uma frase que mudou sua vida para sempre: "Levante-se, pegue sua esteira e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou sua esteira e começou a andar. Depois de quase 4 décadas paralisado, ele estava completamente restaurado pelo poder de Jesus. Milagre 4. A multiplicação dos pães e peixes. 5.000 pessoas alimentadas. Uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, totalizando cerca de 15.000 pessoas, havia seguido Jesus para um lugar deserto. Era tarde e o povo estava com fome. Os discípulos disseram: "Manda o povo embora para que comprem comida." Mas Jesus respondeu: "Vocês mesmos lhes deem de comer." Felipe calculou: nem 200 denários de pão bastariam para cada um receber um pedacinho. Então André trouxe um menino que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas disse: "O que é isso para tanta gente?" Jesus mandou o povo se assentar na grama, tomou os 5 pães, deu graças a Deus e os repartiu. Fez o mesmo com os peixes. E aconteceu o impossível. Todos comeram até ficarem satisfeitos. Quando recolheram as sobras, encheram 12 cestas.
Jesus havia multiplicado sobrenaturalmente uma merenda de criança para alimentar uma multidão. Milagre 5. Jesus anda sobre as águas, desafiando a gravidade. Os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia quando uma tempestade terrível começou. Eles remavam com dificuldade contra o vento forte. Por volta das 3 da manhã, viram uma figura se aproximando, andando sobre as águas como se fosse terra seca. Era Jesus. Os discípulos ficaram apavorados, pensando que era um fantasma. Mas Jesus gritou: "Sou eu! Não tenham medo!" Pedro, sempre corajoso, disse: "Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ao encontro do Senhor por sobre as águas." Jesus disse: "Venha." Pedro saiu do barco e começou a andar sobre a água também. Mas quando viu o vento forte, teve medo e começou a afundar. "Senhor, salva-me!" Jesus imediatamente o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidou?" Quando entraram no barco, o vento se acalmou e todos adoraram a Jesus. Milagre 6. A cura do cego de nascença, primeira vez vendo o mundo. Jesus encontrou um homem que havia nascido cego. Ele nunca havia visto o sol, as flores, o rosto da sua mãe, nada. Os discípulos perguntaram: "Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego?" Jesus respondeu: "Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele." Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e passou nos olhos do homem. Depois disse: "Vá lavar-se no tanque de Siloé." O homem foi, lavou-se e pela primeira vez na vida conseguiu enxergar. Que momento incrível deve ter sido ver o mundo pela primeira vez. Seus vizinhos ficaram impressionados. Não é este o homem que ficava pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele, outros que apenas se parecia. Mas o próprio homem declarava: "Sou eu mesmo." Quando perguntaram como seus olhos se abriram, ele respondeu: "O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e me disse para lavar. Fui, lavei-me e agora vejo." Milagre 7. A ressurreição de Lázaro, vitória sobre a morte. Lázaro, irmão de Maria e Marta, estava muito doente. As irmãs mandaram um recado urgente para Jesus: "Senhor, aquele a quem amas está doente." Mas Jesus demorou 2 dias para ir até lá. Quando chegou, Lázaro já havia morrido e estava sepultado há 4 dias. Marta correu ao encontro de Jesus e disse chorando: "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Jesus disse: "Seu irmão ressuscitará." Marta respondeu: "Eu sei que ressuscitará no último dia." Mas Jesus declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Jesus foi até o túmulo e disse: "Tirem a pedra." Marta protestou: "Senhor, já cheira mal. Faz 4 dias." Jesus respondeu: "Não te disse que se creres, verás a glória de Deus?" Tiraram a pedra, Jesus orou ao Pai e gritou com voz forte: "Lázaro, sai para fora!" E o morto saiu. Ainda estava envolto nos panos mortuários. Jesus havia vencido a própria morte. Milagre 8. A cura dos 10 leprosos. Pele renovada. 10 homens com lepra se aproximaram de Jesus, mas ficaram de longe porque a doença era contagiosa. Eles gritaram: "Jesus, mestre, tem misericórdia de nós." A lepra era uma doença terrível que desfigurava o corpo e obrigava as pessoas a viverem isoladas da sociedade. Jesus os viu e disse: "Vão mostrar-se aos sacerdotes." Enquanto iam, foram curados. Sua pele ficou completamente restaurada, como a de uma criança. Mas apenas um deles, quando viu que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Era um samaritano, um estrangeiro. Ele se prostrou aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Jesus perguntou: "Não foram curados os 10? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro?" E disse ao homem: "Levanta-te e vai.
tua fé te salvou. Este milagre nos ensina sobre gratidão e que Jesus veio para todas as nações. Milagre 9. A tempestade acalmada. Autoridade sobre a natureza. Jesus estava no barco com seus discípulos atravessando o mar da Galileia quando se levantou uma tempestade violenta. As ondas eram tão grandes que cobriam o barco, e os discípulos experientes ficaram desesperados achando que iam morrer afogados. Mas onde estava Jesus? Ele dormia tranquilamente na popa do barco. Os discípulos o acordaram gritando: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus se levantou e com autoridade divina repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, acalma-te. Imediatamente o vento cessou e se fez grande bonança. Os discípulos ficaram ainda mais impressionados com a calma do que com a tempestade. Disseram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Era uma demonstração clara de que Jesus tem autoridade sobre todas as forças da natureza. Milagre 10. A cura da filha de Jairo. Menina volta à vida. Jairo, um dos principais da sinagoga, se prostrou aos pés de Jesus em desespero. Minha filhinha está morrendo. Vem impor as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, mas no caminho chegou a notícia devastadora. Tua filha morreu. Por que incomodas mais o mestre? Jesus ouviu e disse a Jairo: Não temas, crê somente. Quando chegaram a casa, havia muito choro e lamentação. Jesus disse: Por que fazem alvoroço e choram? A menina não está morta, mas dorme. As pessoas riram dele com escárnio. Jesus tirou todos para fora, exceto Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Entraram onde a menina estava. Jesus tomou sua mãozinha e disse: Talitá cumi, que significa: Menina, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e começou a andar. Tinha apenas 12 anos. Todos ficaram maravilhados, e Jesus pediu que dessem comida para ela e não contassem a ninguém o que havia acontecido. E vocês sabem o que esses 10 milagres incríveis nos ensinam, pequenos heróis? Cada milagre mostra uma face diferente do amor e poder de Jesus. Ele tem autoridade sobre a natureza, acalmou tempestade, andou sobre água, sobre doenças, curou paralíticos, cegos, leprosos, sobre escassez, multiplicou pães, transformou água em vinho, pesca milagrosa e até sobre a morte, ressuscitou Lázaro e a filha de Jairo. Jesus fazia esses milagres não para impressionar as pessoas, mas porque seu coração estava cheio de compaixão pelo sofrimento humano. Cada pessoa curada, cada fome saciada, cada lágrima enxugada mostrava o amor infinito de Deus pela humanidade. Esses milagres também provam que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Somente Deus tem poder para fazer o que Jesus fez. Por isso podemos confiar completamente nele. Se ele pode ressuscitar mortos, certamente pode resolver qualquer problema que tenhamos. E sabem de uma coisa maravilhosa? Jesus continua fazendo milagres hoje. Ele cura corações feridos, transforma vidas, responde orações e cuida de cada um de nós com o mesmo amor que demonstrou há 2000 anos. Se vocês creem que Jesus ainda faz milagres hoje e querem experimentar seu poder em suas vidas, batam palminha agora. O mesmo Jesus que multiplicou pães pode multiplicar bênçãos na vida de vocês. Contem nos comentários. Qual desses milagres mais impressionou vocês? Ou vocês já viram Jesus fazer algum milagre na vida de vocês? Pais, vocês querem que seus filhos cresçam conhecendo o poder sobrenatural de Jesus? Se inscrevam no canal Pequenos Heróis na Bíblia e ativem o sininho. Temos histórias que revelam a grandeza de Cristo. Deixem um like se vocês ficaram impressionados com esses milagres de Jesus e compartilhem para que outras crianças conheçam o poder do nosso Salvador. O Jesus que fez todos esses milagres é o mesmo ontem, hoje e sempre. Até a próxima demonstração do poder divino na Palavra de Deus.